Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Merom, ao rei de Semerom, ao rei de Aquisaf e aos reis que habitavam ao norte, a montanha, a planície ao sul de Quinerete, as terras da planície e os cumes de Dor a oeste. Os cananeus achavam-se ao oriente e ao ocidente, os amorreus, os heteus, os ferezeus e os jebuseus na montanha, e os heveus ao pé do Hermon, na terra de Masfa. Partiram, tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso como areia na praia do mar, com uma enorme quantidade de cavalos e de carros. Todos esses reis, havendo-se ajuntado, vieram e acamparam junto às águas de Merom para combater Israel. Yahvé disse então a Josué: Não temas diante deles, pois amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos, traspassados a Israel. Cortarás as jarretes de seus cavalos e queimarás os seus carros. Josué, com todos os seus guerreiros, os atacou de surpresa perto das águas de Merom e caiu sobre eles. Yahvé os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidônia a Grande, e até Mazerofote Maim, ao ocidente, e até o vale de Masfa, ao oriente. Ele os feriu a ponto de não deixar deles nenhum sobrevivente. Josué os tratou como Yahvé lhe havia dito, cortou os jarretes dos seus cavalos e queimou os seus carros. Nesse mesmo tempo, Josué voltou e tomou Azor, cujo rei feriu a espada. Azor era outrora a capital de todos esses reinos. Passou também ao fio da espada todo ser animado que nela se achou, devido ao anátema. Não deixou nela nenhum ser animado, e Azor foi queimada. Todas as cidades desses reis, bem como todos os seus reis, Josué os tomou e os passou ao fio da espada em virtude do anátema, como havia ordenado Moisés, servo de Yahvé. Todavia, todas as cidades que estavam erigidas sobre suas colinas de ruínas, Israel não as incendiou, salvo Azor, que Josué incendiou. E todos os despojos dessas cidades, inclusive o gado, os israelitas os tomaram como presa de guerra. Todos os seres humanos, porém, passaram-nos ao fio da espada até exterminá-los. Não deixaram nelas nenhum ser animado. Como Yahvé ordenara a seu servo Moisés, assim ordenou Moisés a Josué, e Josué o executou sem omitir uma só palavra daquilo que Yahvé ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda esta terra, a montanha, todo o Neguebe e toda a terra de Gósen, as terras da planície, a Arabá, a montanha de Israel e sua planície, desde o monte escarpado que sobe em direção de Seir até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, capturou todos os seus reis e os matou. Durante longo tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, salvo os heveus que habitavam em Gabaon. Foi por meio da guerra que tomaram todas as outras. Yahvé havia, pois, decidido endurecer o coração desses povos para que combatessem Israel, para que fossem anátemas e para que não houvesse para eles remissão, mas fossem exterminados, como Yahvé ordenara a Moisés. Naquele tempo veio Josué e exterminou os Enassim da montanha, de Hebron, de Dabir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Votou-os com as suas cidades ao anátema. Assim, pois, não restou nenhum dos Enassim na terra dos israelitas, salvo em Gaza, em Gate e em Azoto. Josué tomou toda a terra exatamente como Yahvé havia dito a Moisés, e a deu por herança a Israel, segundo a sua divisão em tribos, e a terra descansou da guerra.
Anátema é maldito. E de onde vem isso? De Noé. Quando Cã, filho de Noé, viu o pai nu, o que ele disse? Maldito seja Canaã. Então a terra de Canaã já é amaldiçoada. Mas Deus fala: endurecerei o coração deles para que sejam exterminados. Mais uma vez, Deus quer o quê? Que o povo de Canaã veja Israel como eles estão andando e façam a mesma coisa. Só que é um povo de dura cerviz, é um povo de coração duro, é um povo que tem seus deuses, não querem largar seus deuses. É a mesma coisa. A gente fala de Jesus. E quem quer Jesus? Ah, você é louco, você é isso, você é aquilo. Não, eu não quero Jesus. Eu prefiro ficar o quê? Com os meus deuses. Deuses estranhos, deuses que não podem ver, não podem falar, não podem abençoar. Então, o que acontece? A gente fala a verdade e acredita quem quiser. Capítulo 12. Estes são os reis da terra, aos quais os israelitas feriram e cujo território tomaram além do Jordão ao oriente, desde o ribeiro Arnon até ao monte Hermon, com toda Arabá ao oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom, dominava desde Aroer, na margem do vale do Arnon, compreendendo o fundo do vale, a metade de Galaade e até o Jaboque, o ribeiro que é a fronteira dos filhos de Amon, a Arabá, até ao mar de Quinerete ao oriente, e até ao mar da Arabá, o mar salgado, ao oriente, em direção de Bet-Gesimote, e ao sul, ao pé das encostas do Fasga. Og, rei de Bazã, um dos últimos Rafaim, que habitava em Astarote e em Edrai, dominava o monte Hermon e Saleca, todo o Bazã, até a fronteira dos Gessuritas e dos Maacatitas, e a metade de Galaade, até as fronteiras de Seom, rei do Ezebom. Moisés, servo de Yahvé, e os israelitas derrotaram-nos, e Moisés, servo de Yahvé, deu a posse de sua terra aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os israelitas venceram, aquém do Jordão, ao ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte escarpado, que se eleva em direção a Seir, e cujas terras Josué distribuiu por herança às tribos de Israel, segundo as suas divisões, na montanha e nas planícies, na Arabá e nas encostas, no deserto e no Neguebe, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, perto de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gazer, o rei de Dabir, o rei de Gader, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Lebna, o rei de Odolã, o rei de Maceda, o rei de Betel, o rei de Tafua, o rei de Ofer, o rei de Afeque, o rei de Saron, o rei de Merom, o rei de Azor, o rei de Semeron, Merom, o rei de Aquisaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Cádiz, o rei de Jaquinã, no Carmelo, o rei de Dor, no cimo de Dor, o rei das nações de Galiléia, e o rei de Terça, ao todo 31 reis. Mais uma vez, Deus endureceu o coração desse povo todo. Não, Deus respeita a vontade do povo. Vocês querem me seguir? Olha, eu estou aqui para que vocês me sigam e façam a minha vontade. Vocês não querem? Fiquem na vontade de vocês. Mas saiba que, fora de mim, Deus não há salvação. Fora de mim, Deus não há perdão. Fora de mim, Deus há o que? Condenação. Então, Deus está falando, olha, tudo que vocês fazem de ritual, de cerimônia sagrada, de um monte de coisa, fora de Deus é demoníaco, é satânico, é magia negra. As pessoas sabem e continuam fazendo coisas erradas. As pessoas não sabem e não querem fazer o que é certo.
E aí então, quando Deus fala, vou punir, vou bater, olha, tem punição, aí eles acham que Deus o quê? É carrasco.